Depois de anos de recordes, será que o Bitcoin finalmente morreu? O que é que realmente está a acontecer com o preço do Bitcoin? E este momento é o melhor para comprar ou vender Bitcoin? Para que lembrar que o preço do Bitcoin saiu de $0,01 em 2010 para $17 mil em 2017, $119 mil em 2025 por um Bitcoin e $64 mil em 2026 por um Bitcoin. O histórico do Bitcoin mostra sempre estar a crescer, apesar de algumas quedas ligeiras, e os jornais claramente desta vez começaram a gritar porque está completamente assustador o que está acontecendo na economia global. E este tema, atenção, pode mexer, está a mexer e vai mexer também com o nosso bolso. Para que lembrar que o mercado americano está em queda por causa de tarefas incertas e a disrupção do mercado de inteligência artificial, e o índice da Dow está uma queda de 800 pontos. Ameaças mais poderosas do presidente Trump em volta de tarifas, em meio à confusão no Reino Unido e na Europa, fazem cair a Bolsa de Nova York. E o Bitcoin, Ethereum e XRP, todos em quedas, e a questão que se coloca é por que o peso da IA está a desvalorizar as criptomoedas. Questiona aqui a Baron, e aqui faz-se uma análise relacionando a migração dos investidores para a inteligência artificial e deixando cada vez mais o Bitcoin, ou seja, a saída de dinheiro que estava nas ETFs ligadas às criptomoedas, que estão a navegar para a inteligência artificial. É aqui embaixo um texto interessante da Forbes para aqui acalmar os ânimos dos investidores. Depois de atingir a região dos $126 mil em 2025, o Bitcoin entrou em um movimento de correção que devolveu entre 30% a 50% do valor, dependendo da janela observada. Para quem chegou na euforia do topo, a sensação é de ruptura de narrativa. Para quem acompanha o ativo há mais tempo, trata-se de mais um capítulo de um comportamento que combina ciclos históricos, liquidez global e psicologia do mercado. Escreveu aqui a Forbes, um texto para acalmar os ânimos dos investidores que estão a perder dinheiro neste momento. E também temos aqui outra causa do que está a acontecer agora, tem a ver com a liquidação de 370 milhões de dólares ligados a bitcoins. Depois aqui interessante um gráfico da Binance que faz aqui uma análise de perspectiva em relação ao preço do Bitcoin nos próximos anos, até 2032. Ele diz que em 2032 um Bitcoin vai custar $86 mil, ou seja, daqui a 2036 o preço, segundo aqui a análise de perspectiva da Binance, não aponta para uma alta acima dos 100 mil euros, como aconteceu em 2025. Isso aqui é apenas uma perspectiva, mas há aqui um dado muito mais interessante que tem a ver com o mercado de futuros. E é aqui eu falar baixinho. Eu trabalhei durante 3 anos em um banco e focado em mercado de futuros, e eu digo de boca cheia de que o mercado de futuro é a segurança de qualquer commodity e soft commodities. No entanto, aqui no mercado de futuros da Binance diz que hoje um Bitcoin foi comercializado a $85 mil, ou seja, o preço de hoje é a perspectiva do que vai acontecer nos próximos 3 meses para quem quer segurar o preço hoje, porque comprar no mercado futuro aquele que sabe que o preço vai subir bastante, porque se eu comprar agora e amanhã me custar 100, pelo menos comprei barato. Porque aqueles que sabem que o preço amanhã vai descer, não compram no mercado futuro. O mercado futuro foi feito para aqueles que querem segurar o preço de hoje, porque acham que é o melhor preço que pode ter nos próximos 3 meses. No entanto, aqui, investidores otimistas compraram hoje porque estão receosos que o preço amanhã seja muito mais caro do que é hoje. Ou seja, o Bitcoin está a cair, mas não está a matar todos os investidores. Ponto. Depois dessas notícias em volta das causas da queda do preço do Bitcoin, que juntam questões geopolíticas, tarifas de Trump, as questões da inteligência artificial, a migração dos investidores para IA abandonando ou tirando dinheiro das ETFs ligadas às criptos,
Depois da questão voltada às liquidações, que também são um mecanismo automático, né? Portanto, quem realiza as liquidações, portanto, não são as corretoras, portanto, são as corretoras do ponto de vista automático, né? Quando se vê que há muita venda de um ativo, portanto, e aqueles que estão claramente alavancados e que ultrapassam os seus próprios limites, claramente o mercado por si próprio começa por vender também em várias criptos, inundando assim o mercado, fazendo com que o preço vai caindo cada vez mais, porque o Bitcoin estava em alta e muitos decidiram vender em alta, porque é o melhor momento para poder vender um ativo, e claramente aconteceu que começaram a surgir muitas vendas, e também aqui automaticamente surgiram várias liquidações. Estamos aqui a olhar para várias questões. Depois de todos esses motivos aqui, que claramente muitos de nós já sabemos quais foram as causas, porque os jornais não param de nos bombardear sobre essas informações, eu quero lhe perguntar, esse momento é para comprar ou é para vender? O que é que realmente, intrinsecamente, faz subir qualquer commodity, qualquer criptomoeda? O que é que realmente faz descer qualquer moeda, qualquer criptomoeda, aqui já em particular, acho que mesmo o Bitcoin? O mais importante, qual é o futuro do Bitcoin? E neste momento, é para comprar ou é para vender? Faz um like, subscreva, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. O seu like é importante, razão pela qual eu volto para cá para falar de economia, política, geopolítica, filosofia e não só. O seu like é a razão pela qual eu volto para cá sempre. O seu like é meu pagamento, é meu salário. Por favor, ndingo ainda, s'il vous plaît, faça like, meu chefe. Obrigado a você que colocou o like antes de eu pedir, e a você claramente agora sentiu-se solidarizado em colocar o like neste vídeo. Enquanto você pensa em fazer like ou não, vou tomar aqui um pouco de café. Um café de Angola, espetacular, apanhado assim com as mãos. Obrigado pelo seu like, pela sua partilha. Anuncie aqui o seu canal, o seu projeto, o seu negócio, o seu investimento, aquilo que você tem para vender, mostre aqui no canal, vai ser visto por mais de 1000 pessoas todos os dias, mais de 1 milhão de pessoas todos os meses. O seu negócio tem de ser visto. Quem não mostra, não vende. Ok? Anuncia que, se faz favor, o meu contacto está no meu site, ou aqui na descrição do vídeo estão ali os meus contactos. E quero lhe convidar também a fazeres parte da Seres Comunidade, do meu grupo privado do WhatsApp, onde você poderá receber todos os dias uma lista dos principais acontecimentos do mundo, comentários meus sobre alguns tópicos, também claramente discussões várias em volta de vários temas que envolvem economia, literatura, geopolítica, futebol. Também está lá o Barreto, que está sempre mandando dicas de futebol e não só. Estamos juntos e voltamos aqui claramente para a matéria. Boas! Família, eu, Joaquim Kanumba, enquanto formado em economia, sou mestre em economia e claramente sou um tanto enquanto conservador, ok? E mesmo assim, aliás, mesmo por ser conservador, que eu acredito, a minha opinião em volta das questões ligadas às criptomoedas, que são temas muito mais liberais e importam bastante. Uma coisa é você ouvir um liberal, não é, um completo capitalista, outra coisa é você ouvir um conservador voltado a questões económicas. Eu sou esse conservador, porque, claro, sou aberto a várias ideias, mas eu tenho posicionamento geralmente conservadores, ponto. E eu penso que a minha formação em economia me dá o direito, não só a formação, como também a minha experiência na banca me dá o direito de poder falar com propriedade sobre questões voltadas às criptomoedas, mercado financeiro e não só. Ponto. Portanto, o que é que realmente faz subir o preço das criptomoedas? Discutivelmente, família, é a narrativa. A narrativa, a fala, é que faz subir o preço e depois o comportamento do mercado é que pode fazer cair. Por que eu digo que a narrativa é que faz subir o preço? Porque a Bitcoin, que é uma moeda completamente especulativa, ou seja, o seu preço aumenta em função do fulano comprou bitcoins, o fulano está a vender carros em bitcoins, o fulano comprou ações na empresa X que tem maior volume de bitcoins. A narrativa, as notícias, os discursos do Trump, de Elon Musk, de sei lá quem for, uma pessoa influente no mercado nacional, local, do bairro, no teu país, a pessoa mais influente em questões financeiras, quando fala sobre o valor do Bitcoin no teu continente, no teu circuito, a narrativa, o discurso em volta faz com que o Bitcoin atinja esses valores. Durante muito tempo, o discurso foi de que o Bitcoin é uma reserva de valor substituta claramente ao dólar e ao ouro e também às outras commodities inclusive.
Hoje foi cada vez mais surgindo a narrativa de que o Bitcoin não é tudo o que você pensa, porque a questão da utilidade do Bitcoin está muito mais voltada às questões da tecnologia do que a própria moeda em si. Qual é a utilidade do Bitcoin? Muito discutimos sobre a utilidade do ouro, que você pode fazer do jogo, pode fazer um anel, você pode comprar, pode fazer coroa, pode fazer um brinco, pode fazer lá, uma capa no telemóvel de ouro. O Bitcoin, a moeda em si, qual é a sua utilidade? Então, a sua utilidade está na narrativa. Enquanto a moeda fiduciária, o dinheiro papel, o seu valor está no discurso do Estado, do governo, o governo fala assim, essa moeda que perdeu hoje equivale. Está no discurso do governo. O valor do Bitcoin está na narrativa dos que têm maior Bitcoin, dos que têm tecnologias e Bitcoin, daqueles que têm interesse em elevar o preço do Bitcoin. Já o valor do ouro está na sua utilidade e também no seu histórico. Tem o seu histórico, tem a sua utilidade. O que faz descer o preço do Bitcoin? São várias razões, aqui está a questão, porque quando a gente fala em valorizar o Bitcoin, a gente olha só para uma questão, a narrativa, quem é que está a falar, por que é que está a falar e quem é ele que está a falar? Não, é Elon Musk comprou 1 milhão de Bitcoins, caso existam, ok? Portanto, estamos aqui a olhar para uma moeda que tem dois cunos, um que lhe faz valorizar e outro que lhe faz desvalorizar. Neste momento estamos aqui a olhar para 100 motivos que levaram o Bitcoin a ir desvalorizando, mas o motivo para o valorizar é apenas um. Ponto. Logo, é para comprar ou é para vender o Bitcoin nesse exato momento? A questão que se coloca sobre comprar ou vender, uma decisão, apesar de ser uma decisão pessoal, nós precisamos, acima de tudo, olhar para duas questões. Uma questão é o histórico do Bitcoin, e aqui eu penso que o discurso do nosso mano que falava sobre a questão ligada da correção pode fazer sentido. O histórico do Bitcoin mostra que a moeda já há algum tempo desceu, sempre foi subir, nunca atingiu o preço que tinha atingido, sempre desceu, sempre subiu, e o histórico demonstra que é um comportamento natural. Depois tem aqui o segundo gráfico, que é o gráfico do mercado de futuros, que há um otimismo sobre o preço do Bitcoin nos próximos 3 meses. Logo, não me parece que seja o fim do Bitcoin, é apenas um momento que se está a viver, e que amanhã poderá claramente voltar, não digo a ribalta, nem digo a péssima, mas que o Bitcoin jamais será a mesma coisa, desde o momento em que se introduziu o discurso narrativo da utilidade. Quando os gurus, aqui nós temos dois tipos de gurus, temos os intelectuais, aqueles que estudaram economia, finanças, e também trabalharam na banca tradicional, e temos os investidores. Muitos deles não estudaram e apenas aprenderam tudo o que sabem na raça, trabalhando. São aqueles que têm ações na Tesla, ações que têm ações em tudo focado, têm muito dinheiro, são os chamados agentes aforradores, ok? E, no entanto, a compreensão do Bitcoin, voltada à questão da utilidade, jamais será a mesma. Mesmo aquele investidor que hoje quer comprar muito Bitcoin, ele vai comprar porque sabe que ele amanhã quer vender, e quer vender muito mais caro. Ninguém compra Bitcoin nesse momento, depois do discurso voltado à utilidade, para reter para o resto da vida, compra-se para vender. Diferente do ouro, que você compra o ouro para se algum dia tiveres algum problema, uma corrida, uma saída de emergência, ou então o mundo explodir, porque o teu ouro estiver guardado, o mundo pega fogo, o ouro está lá conservado, né? Já o Bitcoin, se o mundo pega fogo, tudo queima, tanto a tua moeda que é digital também se calhar desapareceu. Portanto, já o tema da narrativa divide muito o ouro do Bitcoin, muito mais da moeda fiduciária, apesar das suas desvantagens em termos de segurança e não só, ok? E mesmo esse discurso voltado à segurança do Bitcoin, a dificuldade de fraude, de cópia, de falsificação, todo esse discurso foi montado para construir o valor do Bitcoin. E não tem nada de errado nisso, ok? Por isso é que eu digo que a narrativa é a arma para valorizar o Bitcoin. E as circunstâncias conjunturais são as armas para desvalorizar. Veja nesse momento, temos 100 motivos para o Bitcoin. Até alguns motivos que foram também criados, especulados sobre a queda do Bitcoin neste momento, ok? Razão pela qual, enquanto alguém que estuda a matéria, eu invisto Bitcoin, não tenho Bitcoin, portanto, se calhar não tenho autoridade para falar sobre isso, porque a questão de ser também um bocadinho conservador não me leva muito a abraçar logo o pouco dinheiro que eu tenho, não me leva a arriscar tanto. Esta questão também, há pessoas que têm pouco dinheiro, mas arriscam tudo e mais alguma coisa, e pessoas que têm
pouco dinheiro, preferem investir naquilo que acha que é muito mais seguro, vai ganhar pouco a longo prazo, mas é mais seguro e não vou perder o meu dinheiro. Posso até perder, vai lá, alguns cêntimos, mas não vou perder o meu dinheiro, como é investir em moedas em que o seu valor está acima de tudo na narrativa. Corrijo-me aqui se eu estiver errado, em relação ao que eu disse sobre o que faz claramente valorizar o Bitcoin. Okay? E hoje a IA, que também é uma questão voltada à tecnologia, e o Bitcoin também é tecnologia, okay? Faz com que as pessoas vão investindo ali, ou seja, já investiram nesse caso, já retiraram dinheiro por ali, tiveram que vender o Bitcoin para poder investir lá na bolha, também eu vou chamar assim, na bolha da inteligência artificial, e esse movimento, essa movimentação de dinheiro, que faz que se calhar aqui o nosso irmão tenha colocado a questão da correção do mercado, que é uma questão muito, muito, muito interessante. Claramente vem aqui trazer o equilíbrio entre os pessimistas, os otimistas, e claramente aqueles que estão à busca de uma narrativa que nos ponha mais cientes. Mas eu penso que, para terminar, as duas informações aqui voltadas ao histórico do Bitcoin, de como é que ele surgiu até hoje, e depois o tema do mercado de futuros, pode claramente trazer aqui uma tranquilidade a uns investidores, ok? As grandes moedas não terminam de um dia para o outro, é uma história. Os governos têm Bitcoins, razão pela qual o fim é uma questão muito, muito, muito difícil de acontecer. Faz um like, penca o seu acréscimo, a sua crítica, seu elogio, o seu acréscimo. Subscreva, estamos juntos e até já, meu chefe.